Hoje eu queria começar uma série de vídeos falando sobre mães narcisistas. Será que elas são todas iguais? Esse é o tema do vídeo de hoje. Desde que eu fiz um vídeo há uns 2 anos atrás sobre mães narcisistas, eu recebi muitos feedbacks e muitos pedidos para poder ampliar esse tipo de assunto. É um assunto muito doloroso, que mexe muito com as pessoas e faz com que elas se questionem muito sobre esse assunto a ponto de virar quase uma obsessão, né? É um dos vídeos mais vistos e que os comentários são recheados de perguntas que eu não pude responder naquele vídeo. Então eu dividi essa nova série que vai conter aquele primeiro vídeo em 5 novos vídeos para vocês assimilarem as coisas com um pouco mais de calma para o vídeo também não ficar gigantesco. Que começa com esse agora, de 3 tipos de mães narcisistas, relação com os irmãos, entre os irmãos de mães narcisistas, como se proteger das mães narcisistas, um aspecto específico da inveja da mãe com a filha e uma pulguinha atrás da orelha. Será que sua mãe é narcisista mesmo? Então, se você quiser estar atento a todos esses conteúdos, se inscreva no canal e assine as notificações para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for sair, ok? Então vamos ao conteúdo de hoje. Quando a gente pensa numa pessoa narcisista, a gente tem uma ideia meio estereotipada de que seria aquela pessoa queixo alto, presunçosa, arrogante, eu sei de tudo. Aquela figura meio caricata que às vezes a gente vê em filme, seriado, novela e na vida cotidiana, que existem de fato pessoas classicamente narcisistas. Mas o termo que eu uso, narcisista, não é somente desse tipo clássico de narcisista que é meio, entre aspas, óbvio. Quando se trata de mãe, nada é muito óbvio, mas é meio óbvio. Então eu queria separar em 3 subtipos que obviamente não se esgotam nas possibilidades que existem na vida cotidiana. Então, é sobre isso que eu queria falar. O primeiro tipo seria uma figura que eu chamaria de vaidosa. Eu não gosto muito desse termo, honestamente, porque a palavra vaidade ela tomou características muito distorcidas ao longo do tempo, como se fosse necessariamente alguém que cuida da aparência física é vaidosa. Isso é uma bobagem. A pessoa pode cuidar da aparência física e ser só uma pessoa que cuida da aparência física. Mas a vaidade, no sentido que eu estou colocando aqui, é uma pessoa que ela quer os holofotes para si mesmo. Isso é uma característica de modo geral da pessoa narcisista e dos 3 tipos que eu vou falar hoje. Mas essa tem uma tônica muito grande em termos de olhem para mim a partir de uma certa leveza, de um lado mais serelepe, uma coisa mais refrescante. É o que talvez popularmente as pessoas chamariam de pessoa fútil, mas eu também sou cuidadoso com esses estereótipos porque para algumas pessoas tudo é fútil, né? Principalmente para quem é muito moralista, muito rígido, tudo é fútil. Então a gente tem que ser algumas ressalvas assim. Essa figura, vamos dizer assim, vaidosa, que eu estou chamando esse subtipo de mãe narcisista, é aquele tipo de mulher que vai ter um comportamento meio volátil na personalidade. Então é uma pessoa muito impulsiva, muito guiada pela ideia de prazer a qualquer custo. Então é o tipo de pessoa que está sempre indo na onda do que é mais gostoso fazer, do que é mais divertido, o que em última instância não tem problema você querer ser uma pessoa que vai em busca de diversão, quem não quer diversão, mas essa pessoa é essencialmente guiada para isso. E qual a grande dificuldade de uma pessoa que só quer coisas boas, gostosas, fáceis e que, portanto, tende a uma certa superficialidade, porque as coisas mais robustas, sólidas, de ganho de longo prazo, elas tendem a envolver um processo mais
chato, mais trabalhoso, mais complicado. As coisas não são tão fáceis quando elas são mais consistentes. Então, quando uma pessoa é guiada pelo prazer, é uma pessoa muito hedonista, do tipo só luxo e glória, vamos dizer assim, a maternidade pode ser uma coisa muito pesada. Ela já é uma coisa pesada para quem quer, para quem banca, para quem vai para cima da situação. Mas para quem tem esse tipo de comportamento mais volátil, que começa a ficar difícil, ela já se entedia, começa a ser meio chato, ela já não gosta. Aí ela toma uma característica mais específica. Então esse tipo de pessoa, eu brinco que tem uma maternidade fantasma. Ela aparece, dá o ar da graça, brinca um pouco com a criança quando é pequena e some, e olhe lá. Então, nesse subtipo é muito comum um tipo de endeusamento dessa figura, em especial das crianças pequenas. Depois, quando vai crescendo, como eu já falei naquele primeiro vídeo, a coisa muda um pouco de cenário. Então, ela tem um certo endeusamento, porque é uma pessoa muito vaporosa, então ela vem, aparece e de repente desaparece. Não raramente essa pessoa, essa criança costuma ser criada de fato por outras pessoas que não ela. Mas não há uma exclusividade. Mas alguém vai ficar sobrecarregado e ela não muito. Então ela vem, aparece, faz o show, parece uma mãe incrível. Aliás, isso acontece muito com pais, né? Num dos vídeos eu vou fazer um pouco dessa crítica do porquê que não existe o termo pai narcisista, mas isso é um dos vídeos que eu vou falar sobre será que sua mãe é narcisista? É aquela figura que vem, parece incrível, traz doce e chocolate, faz uma baguncinha, brinca com os filhos, desaparece. Aí os filhos ficam, uau, a mamãe é incrível. Quer dizer, ela é incrível porque é como se tivesse um tapete vermelho estendido para ela. Ela é uma visita de luxo na família. Ela é uma visita que vem porque tá gostoso, deu vontade, ela não tá cansada e ela vem, aparece, parece uma mãe incrível porque ela tem aquele tempo curto e daqui a pouco ela tá interessada em outras coisas. Os filhos acabam sendo peças naquele tabuleiro da vaidade dela. Às vezes, quando essa é uma pessoa muito com uma carga de sexualização muito exacerbada, ela tende a viver muito em função da vida afetiva dela. Sexualidade, relacionamento afetivo, por favor, tenham, busquem. Óbvio, não é uma questão a gente não quer ser moralista aqui nesse sentido, mas é uma pessoa muito guiada por isso, ela vai estar muito desconectada dos filhos nesse sentido, porque ela vai querer que a vida afetiva dela seja desesperadoramente atendida em detrimento de qualquer coisa. Qualquer coisa. Trabalho vai ficar em um segundo lugar, filhos vai ficar em 10º lugar. E eu não estou dizendo que os filhos têm que ser primeiro lugar e a pessoa tem que abandonar os desejos e a sexualidade dela. Não interpretem a coisa desse jeito. Mas elas não têm um equilíbrio, né? A balança não é equilibrada. Então você vai ver numa pessoa que não é narcísica nesse sentido, os filhos têm um peso importante, a sexualidade tem um peso importante, o relacionamento tem um peso importante, o trabalho tem um peso importante. Mas nesse caso específico de mãe narcisista, a única coisa que tem um peso importante é a questão afetiva e sexual na vida dela. É quase como uma obsessão, quase como uma compulsão. Então todo o resto vira uma coisa meio que acessória e paralela àquilo. Se os filhos atrapalham qualquer elemento da vida afetiva sexual dela, os filhos são punidos e sobrecarregados por esse tipo de situação. Então esse é um tipo de mãe narcisista. A vaidosa, que vem, aparece, brilha, desaparece, e normalmente ela é legal, mas ela também é muito irritadiça e muito se cansa rápido, se entedia rápido. O segundo tipo de mãe narcisista eu chamei de tirânica, que é aquela pessoa que quer ser o centro das atenções, mas por conta de um componente de guerra, um componente meio que bélico. Então uma característica importante é que ela está o tempo todo fomentando brigas. Ela está o tempo todo criando discórdia, desagrado. Ela tem um certo prazer em ver o circo pegar fogo, como se fosse uma coisa raivosa, como se fosse uma coisa meio
peçonhenta. Ela tá o tempo todo jogando as pessoas umas contra as outras. Ela sempre tem um inimigo potencial que ela tá falando mal, que ela tá praguejando, que ela tá falando. Às vezes é o parceiro, às vezes é o chefe e às vezes são os filhos. Normalmente são os filhos. Por quê? Porque crianças, né, elas são demandantes, elas querem atenção, elas querem amor. Isso tudo é muito razoável, ok, em relação a qualquer criança. Mas para essa mãe narcisista tirânica, é um fardo, uma sobrecarga, um tipo de coisa que parece que as crianças são vistas como exploradoras em alguma medida na hora que querem algo dela, como se as crianças estivessem roubando algo dela, da vitalidade dela. Então ela vai brigar, ela vai humilhar, então ela vai expor a criança a situações, ela vai ser negligente em muitos momentos, ela vai ser violenta física ou psicologicamente em outras situações. É aquele tipo de pessoa que cria um constrangimento para os filhos reagem, a mãe se sente ofendida e fala, pede desculpa, né? Então aquela coisa meio humilhante que faz a criança o tempo todo estar se submetendo a um tipo de rotina psicologicamente exaustiva. É um tipo, obviamente, talvez não tão obviamente, mas um tipo rancoroso, né? Então é uma pessoa que está sempre guardando rancor, porque a raiva pode ser aquela raiva flamejante, mas pode ser também aquela raiva antiga. Então é uma pessoa que está o tempo todo brigando raivosamente com as coisas da vida cotidiana. E essencialmente o que ela quer é obter controle da situação. Ela quer o controle baseado no medo, na submissão e na fomentação da raiva, porque é no caos que ela se alimenta da importância dela. Se você estiver gostando desse vídeo, dê um like. Gostando, que eu quero dizer, seja tocando, comentando, porque não é gostoso saber um pouco disso. Dê um like, se inscreva no canal para você ser notificado de todos os próximos vídeos que virão. O terceiro tipo de mãe narcisista é o tipo de mãe sofredora. De novo, todas querem o holofote para si mesmas. Mas esse tipo específico é o tipo de mulher que é identificada com a dor, com o drama, com problemas, com doença, com sofrimento emocional. Ela é de um subtipo mais dramático. É um subtipo que faz você sentir pesado, como se você estivesse sempre falhando com ela. Então a característica principal é a dramaticidade, então tem um elemento, uma carga dramática muito grande e uma carência infinita. É como se ninguém fosse o suficiente para ela. É como se ela tivesse o tempo todo tendo que implorar a atenção dos outros. E olha que paradoxo, né? Toda vez que uma pessoa é muito carente nesse sentido, como se ela fosse muito dodói e querendo que as pessoas deem atenção para ela, mas a gente tem vontade de se afastar desse tipo de figura, porque ela faz a gente se sentir meio impotente. Porque não importa o quanto você dê, o quanto você faça, a sensação que você tem é que não basta, não é o suficiente. É como se a pessoa estivesse sempre lamentando a sua falha. E aí chega uma hora que você se sente meio mal, meio cansado de você ficar tentando atender aquela pessoa que nada agrada. Então esse sentimento de menos-valia acaba sendo muito forte nos filhos de uma mãe sofredora, porque ela normalmente é muito dodói. Às vezes ela tem uma questão física de fato, mas ela coloca uma carga naquela doença física que faz todo mundo ter que se virar para poder atendê-la de alguma maneira. E esse tipo é o menos identificado com mãe narcisista, porque normalmente a gente tem uma imagem de que uma mãe narcisista seria uma figura de força, de vitalidade e de eu me basto, mas essa personalidade de dodóizinha também é um tipo de narcisismo às avessas, que é um narcisismo meio sofredor. Então essa figura, ela vai querer que todo mundo cuide dela, ela vai querer fazer chantagem emocional, então ela vai fazer com que as pessoas sirvam a ela, se sintam culpadas quando elas não estão
no centro da ação, no centro da atenção. Então, como eu falei, é um tipo de mãe que cria muito sentimento de impotência e faz com que todo mundo fique a serviço dela por muito tempo. Não raramente, esse tipo de mãe é o que obtém mais resultado em termos de dependência dos filhos e é o que faz os filhos ficarem mais tempo a serviço da mãe e se sentindo incapazes de ter autonomia, de ter vitalidade, de ter escolhas próprias. Porque como que você vai ter vida, felicidade e alegria quando você tem uma mãe muito sofredora, que afinal de contas se sacrificou? Porque veja, uma mãe que sofreu na vida e que se sacrificou não quer dizer que ela tem um comportamento de sofredora e fazendo você se constranger. A mãe, vamos dizer assim, de forma natural, mais saudável, ela vai, obviamente, querer um reconhecimento dos filhos, afinal de contas, é uma dedicação, mas ela não vai fazer com que os filhos se constranjam ou queiram ser submetidos a ela por conta disso. Ela quer que os filhos vivam a vida deles e que eles fiquem perto porque eles querem. E perto eu digo, visitando já como adultos, não ali no ninho. Tem um vídeo que eu falei sobre síndrome do ninho cheio. Se você não viu, dá uma pesquisada. Eu vou até colocar de repente nessa playlist aqui de mães narcisistas, porque é o tipo de mãe que faz o ninho ficar cheio, essa última sofredora. Então, tenha os seus cuidados nesse tipo de contexto, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, dê uma curtida, compartilhe com alguém que você imagina que possa ter esse tipo de problema e situação. Isso pode ajudar muito a pessoa a se descobrir nos seus dramas e conflitos. Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram é Fred Matos com 2 T's. Se inscreva no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Se quiser saber mais sobre temas de psicologia, relacionamentos abusivos, eu falo muito sobre relacionamentos tóxicos num dos cursos dentro do fredflix.com.br, fredflix.com.br, então vale a pena você se aprofundar lá. E se quiser mais informações a meu respeito, é só entrar no sobreavida.com.br. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço, tchau, tchau.